mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. Por muito tempo andei sem conhecer você. Vivia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transforma.
Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quero agradecer neste momento, primeiramente a Deus, o autor e o consumador, aquele que nos deu seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. E se estamos aqui neste momento, é porque Cristo Jesus nos amou primeiro. Quero agradecer a Deus, a você que já está participando do nosso culto da Igreja Batista Emanuel, através do YouTube, a todos que estão aqui. Quero agradecer desde já a presença do pastor Joaquim, que é o nosso executivo da Ordem dos Pastores do Distrito Federal, da Igreja Batista do Parque Alvorada. Suas ovelhas estão aqui, presente conosco. Pastor João José também, da Igreja Batista Betesda. Então, desde já, eu quero convidar você agora a convidar outras pessoas. Convide, divulgue, fala, olha, começou o culto da Igreja Batista Emanuel. Hoje nós vamos falar sobre família forte, igreja forte. Os irmãos vão se preparar agora, irmão Folha, o irmão Folha, o irmão Mateus, que é lá da Igreja Batista do Parque Alvorada, ovelha do pastor Joaquim, também o irmão Ailton, da Igreja Batista Nova Esperança, que é congregação da Igreja Batista do Parque Alvorada. Então, desde já, mais uma vez, quero agradecer a todos que já estão participando. Vamos participar todo mundo junto, vamos divulgar, vamos falar do amor de Deus pelo mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica aqui um abraço do pastor Wolfram, eu vou orar por você e quando eu terminar a oração, o irmão Folha e o Ministério Louvor da Igreja Batista Parque Alvorada vai engrandecer o nosso Deus. Também eu quero agradecer a Priscila, o Lucas, que já fizeram a abertura aqui, que cantaram, engrandeceram. Então vamos falar com Deus neste momento. Curve a sua cabeça, onde você estiver agora, no sofá, na sua cama, em qualquer lugar. Vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, grandioso Pai que estás nos céus. Pai, diante da tua presença, diante, Senhor, da tua grandeza, nós nos curvamos, Senhor, porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, fala o meu coração, o coração dos pastores que estão aqui, dos teus filhos e dos teus filhos que estão nos seus lares neste momento. Continua a falar conosco através dos hinos e daqui a pouquinho, Senhor, nós iremos falar da família abençoada, da igreja abençoada. Pai, eu também te peço mais uma vez uma bênção pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas nossas autoridades que estão, Senhor, proclamando, Senhor, neste momento, a salvação. Estão curando, estão, Senhor, ali tratando pessoas que precisam, Senhor, ser curadas por causa desse Covid-19. Então, toma cada um dos médicos, enfermeiros, secretários, todas as nossas autoridades. Toma eles em tuas mãos, abençoando-os, guardando e continua, Senhor, a abençoar este povo. Continua a abençoar esta nação. Continua a abençoar os teus filhos que estão espalhados pela face da terra. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço e eu te louvo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como o pastor falou, eu te louvo em nome de Jesus. Vamos louvar. Por isso, louve conosco. Você que está assistindo, você que está aí, que Deus possa te abençoar. Vamos lá. Quando tudo parece não dar certo, quando teu futuro é incerto, é razão pra cantar. Os seus amigos foram embora, o dinheiro acabou e agora é razão pra louvar.
falta água pra beber e na mesa não tem mais o que comer, é razão pra cantar. Mas Deus nunca nos desampara, numa mesa farta prepara, é razão pra louvar. Por isso louve, louve, louve ao Senhor. Por isso cante, cante, cante ao Senhor. Por isso louve, louve, louve ao Senhor. Por isso cante, cante, cante ao Senhor. Na 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 na. Na 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 na. Quando tudo parece não dar certo, quando teu futuro é incerto, é razão pra cantar. Os teus amigos foram embora, o dinheiro acabou e agora é a razão pra louvar. Quando me falta água pra beber e na mesa não tem mais o que comer, é a razão pra cantar. Mas Deus nunca nos desampara, uma mesa farta prepara, é a razão pra louvar. Por isso louve comigo. Por isso louve, louve, louve ao Senhor. Por isso cante, cante, cante ao Senhor. Por isso louve, louve, louve ao Senhor. Por isso cante, cante, cante ao Senhor. Na 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 na. Na 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 na. Glória a Deus, Pai. Ajuda-me, Senhor. Isso aí, meu amado. Se você está com algum problema, glorifica a Deus, ore, que Ele te ajuda. Disse para ti que agora eu livre sou do pecado, da amargura que meu coração brotou. Mas eu te peço, ajude a prosseguir. Eu já cansado estou de viver na solidão. Outra coisa eu te peço, é de mim o teu perdão, pra que eu possa caminhar na tua direção. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero estar diante do teu amor. Amor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, hoje e para sempre. Sejas o meu louvor. Santifica a minha vida e não deixe que o meu eu leve as minhas vontades
e esquecer que eu sou teu. Lava os meus pecados, Cristo me purificou, e com amor crucificado por mim se entregou. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu quero estar diante do teu amor, amor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, hoje e para sempre. Sejas o meu louvo, sejas o meu louvo, sejas o meu louvo. Glória a Deus, pastor Valfran, meu irmão. É contigo a palavra. Coisa boa, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Quero neste momento convidar aqui agora pastor Joaquim Otávio. Pastor Joaquim Otávio é pastor da Igreja Batista do Parque Alvorada. Lembrando que ele também é nosso executivo da Ordem dos Pastores aqui do Distrito Federal, do nosso campo também. Quero aproveitar e mandar um abraço para a esposa dele, que está assistindo também. Pastor Joaquim, eu vou deixar aqui para o senhor mandar esse abraço forte para a sua esposa, que está já nos assistindo, viu? Daqui a pouquinho o pastor Joaquim vai mandar um abraço para a esposa dele, falar o nome certinho e agradecer a família. Eu quero convidar aqui o pastor João José, pastor da Igreja Batista Betesda, doutor João José, ele também é advogado da nossa prefeitura aqui de Cristalina, Goiás. É um amigo também, próximo e querido também, da mesma forma que o pastor Joaquim é. Meus amados, então, neste momento, eu quero convidar você a fazer perguntas, nós iremos falar sobre família forte e igreja forte. Então, participe conosco. Neste momento, antes de começar, então, eu quero agradecer mais uma vez os nossos irmãos que estão participando. Vou mandar um alô aqui para esses irmãos. Mandar um alô aqui para a irmã Alessandra Santana, que está assistindo também agora, irmão Everton Nascimento, Maria Viana, que é lá de São Paulo. Maria, um forte abraço, que Deus te abençoe. Michele Lozada, minha querida esposa, está assistindo lá com meus filhos. Alessandra Santana, mais uma vez. O pastor Joaquim Otávio, que está conosco. O Sebastião, ovelha do pastor João. Meu querido amigo, pastor Paulo Braga, também aqui, vizinho da nossa cidade de Paracatu. Mandar um forte abraço à primeira igreja de Paracatu. E a irmã Conceição também. Alméria Teles, a esposa? A esposa do pastor Joaquim, viu, irmã Alméria? Um forte abraço também, que Deus continue abençoando a irmã, sua família também, tremendamente. Irmã Alessandra Pereira também, eu aproveitar e mandar um abraço para João, que está assistindo também. Leila, lá de São Paulo, que é minha sobrinha. Suzana, esposa do nosso querido pastor João, que está aqui. O irmão Gilvan, sua esposa também, um abraço. O Sebastião também, João José, nosso querido. Quem mais aqui? José Alberto Pereira Santos, um abraço. Irmã Odete já está aqui. Glória está dizendo aqui. Minha querida mãe também, lá da Bahia, também está assistindo já. Dona Justina, um abraço também. Fernando Cabral, Nazaré também. Um abraço, Fernando, Nazaré, as meninas também. Rayane também, um forte abraço, que Deus te abençoe. João Guilherme também está assistindo. Irmão Milton, irmã Lídia também. Irmão Alferes, a irmã Alferes, a irmã Júlia também. E Eva Marques, um abraço também. Então, a todos que estão assistindo, muito obrigado, participe e divulgue. E vamos começar aqui. Eu vou convidar, então, nesse momento, o pastor Joaquim, que eleva a Deus em oração.
Oremos ao nosso Deus nesta hora. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos concedido misericórdias diante de tantas coisas, de tantas situações que temos passado no mundo e aqui no Brasil. E nesta hora, ó Pai, quando o Senhor nos trouxe aqui na tua casa, aqui em Cristalina, viemos para trazer uma palavra de ânimo às famílias e à tua igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando em cada ação, em cada atitude, em cada manifestação que vai ser tida aqui nesta noite. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus de amor, abençoe o pastor Wolfram e toda a sua igreja, pastor João e toda a sua igreja, que juntos possamos desenvolver a tua obra aqui na face da terra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu querido pastor Joaquim, meu querido pastor João, quero passar aqui então o pastor João, depois o pastor Joaquim se apresenta e nós vamos dar continuidade então ao nosso debate nesta noite. Meus queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. Sou o pastor João, da Igreja Batista Bethesda. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joaquim, pela vida do pastor Wolfram, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu quero mandar um forte abraço a todos os irmãos da Igreja Batista no Parque Alvorada, a igreja onde eu nasci. Eu vi aqui o irmão José Alberto, a irmã Alméria, esposa do pastor Joaquim, tá? Quero mandar um abraço para minha esposa, a pastora Suzana, que está assistindo agora neste momento, a todos os irmãos da Igreja Batista Bethesda que estão nos assistindo nesse momento, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? E que a palavra de Deus encontre espaço em vossos corações. Pastor Joaquim? Ok, pastor Wolfram, é uma alegria podermos estar aqui ao lado de vocês dois, ou junto com vocês dois, e com certeza esse lugar deveria ser seu e eu deveria estar desse outro lado aí, mas não tem problema, não é para a gente ficar do lado dele, né? Mas é uma alegria, né, poder ter vocês e estar junto com vocês. Meu nome é Joaquim Otávio, né, Pereira da Silva, pastor na Igreja Batista no Parque Alvorada, Lusiânia, e tenho como esposa a irmã Alméria Miranda Teles da Silva, que nos assiste agora, que Deus esteja abençoando-a, e tenho hoje 2 filhos, né? O Joaquim Júnior, casado com Bárbara, e a Sara, casada com o Luiz. É uma alegria realmente ter a minha família constituída desta forma até o presente momento. Breve virá os netos, mas por enquanto ainda não. Então é uma alegria, pastor Wolfram, estar aqui com você neste momento, deste bate-papo, desse tema tão importante que é a família e a igreja. Lembrando que nós estamos aqui simultaneamente também, a Igreja Batista do Parque Alvorada também está transmitindo também este momento, esse culto ao nosso Deus, esse debate que vai falar sobre família forte, igreja forte. Um abraço a todos os membros que fazem parte da família da Igreja Batista do Parque Alvorada. Um abraço a todos os irmãos. Um abraço a todos os irmãos também da Igreja Batista Bethesda, que sempre o pastor João está aqui conosco. Mas para começar então, aqui você pode mandar perguntas, mande perguntas pelo WhatsApp do pastor, pelo WhatsApp do pastor Joaquim, pastor João, ou melhor ainda, mande aqui direto pelo canal do YouTube, que vai ficar muito mais fácil ainda para a gente ler. Meu querido irmão, pastor Joaquim, uma igreja, família forte, igreja forte. Nós sabemos que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e de toda ave dos céus, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e a aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e o cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós temos então aqui, a primeira instituição que Deus criou foi família. Então, essa é o alicerce da humanidade e principalmente do cristianismo. Então, uma igreja, uma família forte, é uma família alicerçada diante do conhecimento do que Deus tem nos dado durante séculos e séculos, né? Desde a criação do mundo. Então, a primeira instituição então formada então foi família. Então, meu querido pastor Joaquim, depois passando o pastor João, família forte, igreja forte. A primeira coisa que nós podemos ver na leitura da palavra de Deus, que uma família, para ser forte, ela precisa ser constituída por Deus. Foi Deus que constituiu a família. Não foi nem Adão e nem a Eva, mas foi Deus que constituiu, que edificou, que realmente fez a família, uma palavra mais clara. Ele fez a família, ele fez o homem, depois ele fez a mulher, e depois uniu os dois, e aí começou a família. E daí vieram os filhos. E é evidente que, ao longo do tempo, o homem tem tentado destruir, tem tentado desconstruir a família. E porque tem um objetivo, que é desconstruir toda a sociedade. Porque uma sociedade que não tem uma família forte, ela não vai prosseguir, ela não vai prosperar, ela não vai realizar aquilo que o Senhor deseja. Então, desde o início que o Senhor constituiu. Aí veio a queda da primeira família, Adão e Eva. Mas mesmo assim eles continuaram a prosseguir a caminhada, e adiante veio mais uma vez a humanidade destruída. Deus levanta uma outra família para construir de novo, Noé. E aí, se a gente for olhar, nós vamos ver, e eu quero chegar só mais na terceira família, que foi quando ele realmente construiu isso e disse que esta família seria uma bênção para todas as nações, Abraão. Então aí nós vamos ver que a partir daí as famílias continuaram e prosseguiram sendo famílias edificadas e construídas por Deus. Gênesis capítulo 12. Salva a memória, versículo 3, nos fala muito bem sobre em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Justo. O propósito de Deus, então, Família. Eu vou parar por aqui, senão o pastor João não vai poder dizer nada, não é verdade? E eu quero ouvi-lo também. É verdade. Eu quero apenas complementar o que o pastor Joaquim falou a respeito de família forte, igreja forte. E isso é muito sério quando a gente pensa em relação ao assunto família. E quando a gente pensa em família forte, igreja forte, meus queridos irmãos, a gente vai pensar que uma família forte é aquela família que cumpre requisitos e ela está dentro de um padrão pré-estabelecido. Então, nós que somos cristãos, para que a nossa família seja forte, uma família fortalecida, nós precisamos estar no padrão pré-estabelecido, e os padrões quem pré-estabeleceu foi Deus, por meio da sua palavra, não é? E é algo tão sério, meus queridos irmãos, que quando nós temos famílias fortalecidas, além de uma igreja forte, nós temos também uma sociedade equilibrada e uma sociedade fortalecida. Por quê? Porque isso vai gerar reflexo lá fora.
Os nossos filhos, que fazem parte de uma família equilibrada, eles serão bênção no contexto no qual eles estão inseridos. Eles serão bênção na escola, eles serão bênção lá no convívio social deles. A esposa, quando está inserida numa família, que é uma família forte, ela será bênção no trabalho, ela será bênção com as amigas. O homem também, o cabeça do lar, quando está inserido em uma família fortalecida, ele também será bênção no meio onde ele está inserido. Então, é muito importante e é muito sério essa questão de família fortalecida, porque nós alcançamos muitas outras áreas além da igreja. O alcance é muito além daquilo que a gente pensa. Além de ter uma igreja fortalecida, é bênção também para a sociedade que vai se solidificando. Como o pastor Joaquim bem falou, a nossa sociedade hoje ela está enfraquecida porque ela está recheada de famílias enfraquecidas. E foi isso que Satanás tentou fazer desde o começo. Deturpar aquele padrão que Deus criou no livro do Gênesis. Deus fechou a família ali. E é o padrão de família que o Senhor quis. Então, eu vejo isso com muita importância a respeito da grande responsabilidade de nós fortalecermos a nossa família dentro dos padrões pré-estabelecidos por Deus na sua palavra. É isso. Vamos. Pastor Joaquim, a gente teve um pequeno problema aqui com o meu microfone. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Qualquer coisa a gente consegue um pedestal aqui para a gente ficar girando aqui. Mas, meus amados irmãos, então uma família então forte, nós temos uma sociedade forte, nós temos igrejas fortes, nós temos cidades fortes, nós temos um país forte. Só que, desde a fundação do mundo, nós sabemos que o inimigo tem tentado investir contra a família. Então, a família tem sido desfigurada, maltratada. Lembrando aqui que nós respeitamos todo mundo que pensa diferente. Assim, nós estamos falando aqui como cristãos, né, seguidores da palavra de Deus. Mas, pastor João, antes de passar aqui, aliás, quem estava com a fala, o pastor João. Pastor João, enquanto a gente ajeita aqui o microfone. Então, a família, então, forte, ela tem alguns princípios para se seguir saudável, crescendo. Que princípios são esses? Pastor Wolfram, os princípios são todos aqueles que foram estabelecidos na palavra de Deus. Nós temos orientações, a palavra de Deus ela é recheada de orientações para todos os membros da família. Nós temos a carta de Paulo a Timóteo e a epístola pastoral de Paulo a Tito, e ela traz mais especificamente quais são as responsabilidades do homem, as responsabilidades da mulher, até na carta de Coríntios também traz as responsabilidades dos filhos. Então, nós temos uma família forte quando ela segue os padrões bíblicos. Se o homem conseguir compreender a sua finalidade no lar, que já foi predeterminada por Deus, se a esposa conseguir compreender a sua finalidade, a sua contribuição, e os filhos também conseguirem compreender isso, é o primeiro passo que a gente tem para que a família seja fortalecida. Logicamente que é preciso compreender isso com amor. É preciso compreender isso em amor. Aparentemente, as pessoas podem pensar que nós cristãos somos machistas, porque nós estamos inseridos em uma sociedade onde eles vieram deturpando o conselho de família. E foi isso que aconteceu. E hoje a gente tem aí muitas famílias que, segundo a sociedade, são consideradas família. Nós respeitamos as pessoas que pensam diferente, mas não aceitamos. O único padrão de família que eu aceito como cristão é o padrão bíblico instituído por Deus. A sociedade pode criar o padrão de família que quiser, mas esse não é o padrão de família criado pelo Senhor. É somente esse aqui. E qual foi a estratégia de Satanás para enfraquecer a família? Foi inverter os papéis dos membros dessa família. A gente tem Deus colocando os papéis, um papel fundamental para Adão, um papel para a mulher, e lá depois a gente vai ver nas cartas, nas epístolas pastorais, quais são as contribuições dos filhos. E ninguém é melhor do que ninguém dentro do lar. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. E cada um de nós tem funções específicas que são muito importantes e que contribuem para o fortalecimento da família. Agora, existe problema quando as pessoas elas não desempenham o seu papel, o homem não consegue desempenhar o seu papel dentro do lar, ou a esposa quer desempenhar o papel do homem, ou o homem quer desempenhar o papel da esposa.
aí a gente começa a ter um problema na família, a família começa a se enfraquecer. Pastor João, nesse ponto aí, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deves andar. Quando nós estamos aqui, o pastor Joaquim vai falar sobre isso agora, falando sobre o princípio bíblico, que é a base do cristianismo e é a base também da família. Quando nós aprendemos também a palavra de Deus, nós nos tornamos também radicais também não. Sabemos que o homem é a cabeça, mas é uma cabeça que anda junto com a esposa. Nem ele é maior, nem ela é menor. Mas aí diz assim, pastor, mas o senhor falou que a Bíblia diz que é a cabeça. Mas, meu querido irmão, a gente sabe que quem manda em casa é a mulher, não é isso? Mas por que manda em casa? Porque nós sabemos que é papel do homem trazer o pão de cada dia, manter a casa, não é isso? E a mulher é aquela que está ali para arrebanhar. Claro que nós sabemos que hoje, nesse sentido, as mulheres são autônomas, trabalham. A minha esposa mesmo agora está parada, mas trabalha também. Mas é uma só carne, é um só pensamento. A Bíblia nos ensina a viver dessa forma, em harmonia, em amor. Então, ensinar também é colocar em prática a palavra de Deus da forma correta. Pastor Joaquim. Eu entendo que, como eu estava dizendo, houve todo um projeto de Deus. E Deus sabia que o homem iria errar. Talvez alguém ache estranho isso. Mas não, Deus nos conhece. Nem por isso Ele tem nos abandonado e não tem tido misericórdia de nós, não tem nos ajudado. E quando Deus, todos os dias, ia lá encontrar o casal, Ele realmente tinha essa perspectiva de que o casal iria morrer. Por isso que Ele avisou eles, se vocês fizerem, vão morrer. Isso veio o pecado, e com esse pecado é que traz toda essa confusão depois daí, no nosso convívio do ser humano, e cada dia mais ele é crescente. E com certeza, uma família que segue os princípios da palavra de Deus, os princípios bíblicos, os princípios que foi deixado para o nosso pai Abraão, e eu entendo que aí ele veio e trouxe até, nós vamos ver a história, né? Aí até a chegada de Jesus. Porque aí Deus sabia que Jesus precisava construir agora uma outra organização para fortalecer mais o convívio do seu povo, porque o seu povo também estava sem um rumo, sem uma direção. E aí foi quando vem Jesus, até Jesus vem guiado pela família, né? Os filhos de Abraão, aí de Davi, e assim sucessivamente, e nasce Jesus, e agora Jesus vai nortear as coisas de uma outra maneira, usando a família, agora construindo uma outra organização, que é a igreja. Mas essa igreja, ela é fortalecida, até domingo pela manhã aqui na igreja, eu vi o pastor João Pedro falando muito bem sobre o que é a igreja, e foi muito bonito a palavra do pastor João. Então, aí Cristo constrói a igreja. Mas, meus queridos, não tem nenhuma igreja fortalecida, forte, se a família não for fortalecida, não for forte. Então, nós vamos ver, por exemplo, domingo passado eu preguei sobre a família e eu estava dizendo que eu já sou aí a 6ª geração da minha família como cristão. Então, aqueles meus antepassados aceitaram a Cristo e eles foram fortalecidos, e hoje chegou a mim e chegou aos meus 2 filhos, que os meus 2 filhos estão servindo ao Senhor e fortalecendo a igreja. Mas eu também convivi com outros que não tinham uma família edificada e eles não conseguiram estar na igreja ou fortalecer a igreja porque é desestruturado a família. Então, a família precisa estar baseado na palavra de Deus. Nesses ensinamentos aqui, que foi desde a sua criação, desde o propósito, desde os objetivos, conforme já foi dito aqui, dentro de um casal, não há ninguém maior do que ninguém.
O que há são funções diferentes. Eu não posso fazer as funções de mulher. Posso até exercer algumas, mas tem muitas que eu não posso, porque é uma função que é da mulher. Como tem algumas funções do homem que a mulher também não vai exercitar. Pode fazer alguma coisa, mas não vai exercitar. Então, por isso que Deus construiu um homem e uma mulher e juntou os dois, para se completar e formar assim uma família. Então, não adianta a gente ficar nessa briga de dizer que o homem é maior, que a mulher é menor, que a mulher é maior, o homem é igual, a mulher é igual. Não, o homem é igual à mulher nas questões relacionadas a Deus. Deus considera a minha pessoa, a pessoa da minha esposa, a mesma coisa. Só que ele me transmitiu responsabilidades diferentes e a ela responsabilidade diferente. E nós vamos juntar e vamos realizar a obra do Senhor e vamos construir a nossa família. Então é nesse sentido, mas está tudo aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Não é o homem que vai dizer isso, não é manifestações, não é, vamos dizer assim, esse tipo de coisa que vai mudar. Por isso que o nosso mundo está mudado aí por essas questões. E cada dia mais para pior, na questão familiar. Então, esses valores, então, que o pastor Joaquim explicou muito bem agora, que quando nós observamos a palavra de Deus, nós assim colocamos em prática nossas famílias. O ensinar a andar. E esse ensinar e aprender é andar junto, é aprender junto, é trabalhar junto, é sonhar junto, é orar a Deus sempre para que Deus venha abençoar os nossos filhos. Então, é uma só carne. É uma só carne. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não. A alegria da esposa é a alegria do esposo. E a alegria do esposo é a alegria da esposa. E a alegria dos filhos é a alegria do casal, da família. Então, é isso que Deus quer para a nossa vida e para a sua vida, meu querido irmão. Então, nesse momento, pastor João, o que é que o senhor tem mais a dizer sobre família forte? O que eu tenho a falar sobre a família forte, só para complementar o que o pastor Joaquim falou, é que a respeito dessas responsabilidades, a gente sempre tem um dilema quando a gente vai falar dos casais, porque sempre todo mundo chega muito armado em virtude de influências de gente que não conhece a palavra, e a maioria dessas questões acontecem porque os próprios casais não estão edificando a sua família nem fortalecendo na palavra do Senhor, né? E eu quero falar exatamente a respeito do papel de cada um dentro do lar. Irmãos, as responsabilidades, como eu falei, são responsabilidades diferentes e tão importantes quanto para o bom desempenho da família, para que a família seja uma família fortalecida. Agora, o que acontece? Quando a gente fala a respeito de responsabilidades de marido e mulher, existe uma tendência de um movimento feminista radical dizer que essa submissão da mulher ao marido no meio do cristianismo, ela não deveria existir e que ela é um machismo exacerbado dos cristãos, dos homens cristãos. E a palavra de Deus, ela não fala isso. A palavra de Deus, ela fala que a submissão da mulher ao marido não é uma submissão de escravidão, mas é uma submissão em amor. E ela ama se submeter ao marido porque ele é um homem de Deus e ele ama e ele respeita e protege a sua esposa. Você consegue ver como Deus é perfeito e como um homem deturpa as coisas? Não, a mulher não tem que se submeter ao homem. Mas essa submissão ela é em amor. E se nós observarmos estritamente o texto, a responsabilidade para nós é muito maior. Porque a Bíblia diz, olha, Paulo falando, né? Esposas, mulheres, sujeitai a vossos maridos. Mas, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E o que Jesus fez pela igreja? Morreu. E eu falo isso, pastor, eu estou falando na literalidade do que está escrito lá. Significa que nós três aqui temos responsabilidade de vida com as nossas esposas. Se acontecer alguma coisa, algum fato, e depender de mim e do Senhor morrer para ela viver, a gente tem que dar a vida. Se não der, está fora do padrão. Com certeza. É por isso que ela ama se submeter ao seu esposo, porque o seu esposo protege, guarda, dá vida, ama, cuida em amor. Então ela fala, eu me submeto porque eu o amo. É igual a gente se submete ao Senhor, porque o amamos. Porque sabemos que a graça dele é maravilhosa por nós. Então não foi por força nem por violência. Não, foi não. A gente não é cristão por força ou por violência. Agora, a família fortalecida é quando homem e mulher conseguem compreender isso com inteligência e com propriedade a palavra de Deus e sem deixar essas astúcias de Satanás aí que estão disseminando na sociedade aí, ó,
machismo exacerbado, um feminismo maluco, né? A gente não pode deixar isso entrar dentro da igreja e nós temos que sempre proteger o modelo original. O modelo original tem que ser protegido a todo custo, que for o modelo estabelecido por Deus. Então, a gente não está falando aqui, João, então, traduzindo aqui mais uma vez o que o João está dizendo, que não é submissão. Nós estamos falando de pessoas cativas, pessoas que estão sofrendo no casamento. Nós estamos falando de pessoas que estão vivendo felizes no casamento. Submetem em amor. Porque eu procuro agradar quando eu viajo. Quando eu viajo algumas vezes, quando eu tenho recurso, eu gosto de comprar alguma coisinha, até passar na padaria para comprar alguma coisa, porque eu quero ver minha família feliz. A minha esposa, muitas das vezes, quando tenta me agradar, porque me quer me ver feliz. Então nós vivemos em amor. É essa forma que a Bíblia fala, que ambos são uma só carne, que até o pastor Joaquim nos falou. Agora tem aquela seguinte pergunta. Talvez alguém que esteja nos vendo agora diga assim, olha, mas eu não sou cristão, mas eu faço tudo isso. Eu amo a minha esposa me ama, eu vivo bem mais de 20, 30 anos. E aí agora? Qual é a diferença agora, então, que tem do cristão para a minha família, então? Pastor Joaquim, depois o pastor João. Veja bem, esse é um padrão instituído pelo o instituidor da família, que foi Deus. E, por exemplo, quando alguém faz isso, mesmo não sendo cristão, mas ele aprendeu de alguém que realmente ele viveu, ou ele aprendeu de alguém que é cristão, ao longo do tempo, ao longo da vida. Ninguém nasceu hoje sem saber de nada. Sempre teve os antepassados que nos ensinaram. Por exemplo, os meus antepassados que não eram, vamos dizer assim, cristãos evangélicos, mas eram cristãos católicos. E o cristão católico aprende a mesma coisa. Você está entendendo? E o ateu vê os cristãos vivendo daquela forma, eles vão aprender do mesmo jeito. Eu vou somar aqui, pastor Joaquim. Nós temos um exemplo clássico no Velho Testamento do general Josué, que ele diz, olha, se vocês quiserem servir os deuses da além do Jordão, sirvam. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes nós temos pessoas que faz tudo certinho, né, João? Mas se Cristo morreu na cruz, como o senhor mesmo falou, pastor Joaquim, é porque ele quer que toda a família conheça como único e suficiente Salvador da sua vida. Aí entra o outro lado da coisa. Nós estamos falando da família vivendo aqui. Agora, essa pessoa não é uma igreja forte. Ele pode até ter uma família abençoada, uma família forte, mas ele não forma uma igreja forte. Ele não teve ainda a oportunidade de encontrar o Criador da igreja, que é Jesus Cristo. E uma pessoa que ama a sua família vai querer dar o melhor. Vai querer dar o melhor. Está faltando ser uma igreja forte, que é justamente isso que você acabou de falar. Aceitar, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e assim ele se tornará uma igreja. A igreja de Cristo. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Mas ele vai formar a igreja do Senhor Jesus, o Criador da família e também o Criador da igreja. Lembrando aqui que quarta-feira passada nós falamos o que é a igreja. Lembrando, recapitulando, a igreja não é a Igreja Batista Manuel, não é a Assembleia de Deus, não é presbiteriana. Não é esse templo. Não é esse templo. A igreja somos nós. A igreja é você, meu querido irmão. É por isso que nós estamos falando que família forte, igreja forte. Mas nós estamos falando que quando nós conhecemos a Cristo, se torna diferente. Eu vou te contar uma história antes de passar aqui para o pastor João. Diz que um certo dia um homem foi comemorar o aniversário dele. E no seu aniversário, em vez dele ganhar presente, ele quis estar presente. Então ele chamou o jardineiro, chamou esse rapaz que levava as coisas para a cidade, cumpria aqueles recados, chamou a cozinheira, chamou a camareira e falou assim, olha, hoje é o meu aniversário, mas eu não quero ganhar presente. Eu quero dar presente. Mas eu tenho duas coisas aqui para dar de presente para vocês. Eu tenho uma Bíblia e tenho uma quantidade de dinheiro.
A primeira pessoa que este homem chama é o jardineiro e diz da seguinte forma: olha, eu tenho uma Bíblia para você e também tenho essa quantidade de dinheiro. O que é que você vai escolher? O jardineiro olha para aquele homem e diz assim: olha, a Bíblia é muito importante, até estou precisando de uma, mas nesse momento eu vou precisar do dinheiro. Chamou a camareira. A camareira, da mesma forma, ele colocou a mesma opção: você quer a Bíblia ou quer o dinheiro? Ela disse assim: olha, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nesse momento eu também não quero a Bíblia, eu quero o dinheiro que eu estou precisando. Chamou agora a cozinheira. A cozinheira, da mesma forma, ele faz a pergunta: você quer a Bíblia ou quer o dinheiro? Fala: olha, minha Bíblia está até velhinha, rasgada, mas nesse momento eu preciso do dinheiro. Quando ele chama o adolescente para fazer a mesma pergunta, ele não quis nem perguntar para aquele jovem. Ele já disse logo e respondeu: você, eu nem vou perguntar, porque eu sei que você quer o dinheiro. Aquele adolescente olha para aquele senhor e diz assim: senhor, eu não quero o dinheiro, eu quero a Bíblia. E aquele homem faz a seguinte pergunta: por que você quer a Bíblia? Ele responde da seguinte forma: a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é mais preciosa do que o mais puro ouro refinado. Então, uma família forte é uma família realmente que conhece o caminho da cruz. Nós não estamos aqui neste mundo para viver eternamente. Nós sabemos que nós iremos sair daqui. Você ama a sua família, eu amo minha família. Então, eu quero o melhor para as nossas famílias. Então, pastor João, nós devemos, aqueles que não conhecem, têm que procurar conhecer a Cristo para que realmente a sua família venha a ser completa. Exatamente. O requisito, são dois requisitos diferentes que a gente tem aqui. A gente tem um requisito para salvação e um requisito para ser abençoado. Muitas pessoas que não são cristãs, que conseguem compreender as verdades bíblicas, têm sim uma família abençoada, uma família equilibrada, mas não tem uma família salva. Inclusive, eu conheço famílias tradicionais, famílias históricas, que seguem muito mais os preceitos da palavra de Deus do que muitas famílias cristãs. Porque as pessoas aceitaram Jesus, se converteram a Cristo, mas ainda não conseguiram permitir que os preceitos bíblicos entrassem em sua casa, em sua família. Então, pode ser que uma pessoa ou que uma família que nunca aceitou Jesus, que ainda não conhece a Cristo, tenha uma família muito mais equilibrada do que uma pessoa que está na igreja há muito tempo e está aí, não dá atenção à palavra, não dá atenção a conselhos líderes e tudo mais. Então, essa pessoa que está lá, que não é cristão, mas que segue os padrões bíblicos para ter uma família equilibrada, para completar, ele precisa aceitar Jesus como seu Salvador para ser uma família salva. E aí sim fazer parte de uma igreja forte. Agora, é possível ter uma família abençoada lá sem ter a salvação? É plenamente possível. Se ele seguir os padrões, se ele seguir o que o homem tem que fazer, igual o apóstolo Paulo fala, se o homem seguir direitinho, se a mulher seguir direitinho, os filhos seguirem direitinho, caráter, palavra e amor, porque isso é possível ter, não tendo a salvação. É possível ter. A família dele vai ser uma família equilibrada, materialmente abençoada. Mas é preciso aceitar Jesus para ter o melhor, que é a salvação. Então, se eu amo minha família e eu sei que Cristo Jesus morreu na cruz, eu tenho que fazer, tenho que levar esse evangelho, essas boas novas para que eles conheçam. É isso o sentido, então, que você vai ter realmente uma família abençoada. Talvez você diga assim: pastor, eu conheço pessoas que são paupérrimas. E aí agora? E ele não é abençoado? É também da mesma forma. Que riqueza e a felicidade independe de dinheiro. Nós sabemos que tem pessoas que têm uma casa muito simples, que ganham um salário mínimo, mas são pessoas felizes. São pessoas, porque eu creio que felicidade, já que nós estamos falando de família forte, felicidade independe do dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, tem tudo, mas não tem felicidade. Ser feliz é o quê? Tem uma família abençoada, que não está no hospital, tem o pão de cada dia, mesmo sendo mais pouco, e tem filhos que são abençoados. Todo dia tem a graça de chegar em casa e poder falar, ligar para cada um deles. Então, família forte, então, é família então, que segue o caminho de Jesus Cristo, que está na palavra de Deus. Pastor Joaquim. O irmão Maurício, que é o meu vice-moderador, ele colocou, e eu gostaria de ler o que ele colocou aqui, né? Ele diz: ser o cabeça do lar implica em ser cordial, respeitoso, zeloso, carinhoso,
mas acima de tudo conduzir a família aos pés do Senhor, com autoridade no Senhor. Então está aí uma definição bem precisa daquilo que nós estamos falando, né? Por exemplo, quando eu tinha, faz um tempo, né? Vamos dizer assim, 30 anos atrás, as famílias eram muito qualificadas, assim, eram pobres, mas eram qualificadas. Por exemplo, alguém me via e dizia ali é o filho do seu Didi. Você se referiu o cabeça da família como alguém de respeito, alguém de honra, alguém, com certeza alguém te via na rua na sua adolescência e dizia, ali é o Wolfram, filho do seu Hermiro, filho do seu Hermiro. Então, era alguém na cidade, alguém no povoado, alguém na comunidade que era respeitado. Se alguém fosse fazer alguma coisa conosco, as pessoas diziam, não faça assim não, vamos levar lá na casa do seu Didi ou na casa do seu Hermiro. Por quê? Porque a família havia princípios. Era a base da sociedade. Era a base da sociedade. Mas, ao longo do tempo, eu acredito que essa própria tecnologia, televisão, internet, essas coisas foram trazendo benefícios, mas também foram trazendo malefícios. E nós, como cristãos, não podemos arredar os nossos pés da palavra. Nós temos que trilhar nesse caminho, conduzindo as nossas famílias, especialmente no caminho do Senhor, porque quando a gente conduz os nossos filhos no caminho do Senhor, eles não vão às drogas, não vão ao roubo, não vão se desviar para esse mal, que é o mal que mais existe hoje. É isso, e as famílias estão todas desestruturadas. Por exemplo, até o poder público tem tentado, as leis, as criações das leis, tem tentado interferir no convívio da família, justamente para destruir a família. Por exemplo, dizer que o pai ou a mãe não pode disciplinar o seu filho. Eu estou falando de disciplina, não estou falando de espancamento, aconteceram muito tempo, no nosso tempo havia muito isso, espancamento, até pai às vezes deixava filhos aleijados. Agora, disciplinar é você dar limites, dar o espaço suficiente para que aquela pessoa que está em crescimento ele possa aprender. E os pais que não têm feito isso, os filhos hoje estão aí no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da bandidagem, enfim, fazendo aquilo que não é do agrado de Deus e nem tampouco do agrado dos pais. Há uma família desestruturada, porque não se estruturaram no Senhor. O próprio Senhor, quando nos fez, ele deu limite. Adão e Eva, olha esse jardim bonito aí para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Tudo é de vocês, exceto aquela árvore ali. Vocês não podem mexer. Ali é limites. É limite. Nós também precisamos. O ser humano foi criado e ele precisa de limites. Então, a família estruturada, como diz o Salmo 127:1, ela é edificada no Senhor e pelo Senhor. Ótimo, então agora eu vou fazer uma pergunta e depois vou mandar uns abraços aqui do pessoal que está comentando. João também, o pastor Joaquim pode mandar também depois, se tiver alguém comentando também no grupo de vocês aí. Mas nós temos então, o pastor Joaquim e o pastor João deixou muitos exemplos aqui do Velho Testamento, é isso? Mas a família, qual é a família abençoada? Todo casamento, aliás, qual é a família abençoada? Não. Todo casamento é abençoado por Deus. Todo casamento é abençoado por Deus. Então pense bem, eu vou mandar aqui, daqui a pouquinho eu volto, porque quero só dar uma pista aqui. A instituição casamento antecede o início da igreja. Então nós temos então
uma instituição que foi a primeira. Então, todo casamento é abençoado por Deus. Todo casamento é dado por graça por Deus. Para que a gente também, que você que está em casa aí, participe e saiba também como é que está o seu casamento. Ou se você pode melhorar mais ainda. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Antônia Rodrigues, um abraço, pastores. Quem mais aqui? Eva Marques. Amém. A irmã Odete, mais uma vez. Do irmão Ailton. Esposa do irmão Ailton, Um abraço. Pedro Jaqueline também. Pedro, Jaque, um abraço. Dá um abraço no irmão Clark, irmã Santa, todo mundo aí. E no Carpinho. Eliezer Bispo, nosso querido irmão Eliezer. Juntos para servirmos a Deus. Abraço aos pastores Wolfão, Joaquim, João, José. Também a todos os irmãos e amigos que estão assistindo. Raiane Fonseca, graça e paz a todos. Alessandro Santana, família, nosso bem maior. Nosso Deus, que nosso Deus nos dê, verdade. Aqui, Falcon, glória a Deus. Suzana, a esposa do irmão do pastor João, ótima explicação, pastores. Erismar Duarte também. Jairo Marques Silva Filho, Deus seja louvado. Família sempre unida, vence a dificuldade do dia a dia. Meu querido, se você tem pergunta, mande para que nós possamos passar aqui para os pastores. Então, vou passar aqui o pastor João. Sim, o casamento, veja só, nós estamos falando da instituição casamento, da união. Então, sim, a união ou o casamento, ele é sim abençoado por Deus, assim como a igreja é. Porque a instituição ou casamento, ele já vem circundado pela bênção. Agora, veja só, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, o casamento, a instituição, ele já tem a bênção de Deus. Agora, a gente precisa tomar cuidado pelo seguinte, essa união foi formada dentro dos parâmetros pré-estabelecidos por Deus? Por que a gente vê uma frase aí fora dos nossos padrões cristãos dizendo o seguinte, casamento é uma instituição falida? Alguém já ouviu falar isso? Eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar. Não, vou casar não, casamento é uma instituição falida. E aí quando você vai falar de casamento para algumas pessoas, eles pulam longe. Não quero casar não, Deus me livre, eu não quero casar de jeito nenhum. Irmãos, o casamento é uma bênção, ele já vem circundado pela bênção. Então, quando dois filhos de Deus, que são cristãos, que professam a mesma fé, resolvem então se unir, aquilo já está abençoado por Deus, porque igual como o pastor Wolfram falou, é uma instituição que antecede a igreja, Deus já abençoou isso há muito tempo. Nós precisamos tomar cuidado para nos adequar aos parâmetros, aos padrões que foram deixados pelo Senhor. Amém. Entendeu? Então assim, a irmã da igreja vai casar, um exemplo. E aí o pastor Joaquim chega lá e fala assim, ele é cristão? Pastor, não é não, mas ele vai converter depois. Já começa a ter um problema. Já começa a ter um problema aí, porque como é que... Mas aí é uma situação dentro da igreja, aí não vai ter uma igreja forte. Não, eu estou falando por quê? Porque aí a gente não pode falar que essa união vai ser abençoada. Mas aí a gente está falando no sentido que todo casamento é a abençoado por Deus. A instituição sim. Agora, quando você conhece a Jesus Cristo como Salvador, meu irmão, se você conhece a verdade, você tem que colocar em prática. Ouça o seu pastor, ouça seu pai, ouça sua mãe, para que realmente você tenha um bom casamento. Porque senão vai viver problema. Mas o casamento, a instituição, a união, ela é abençoada eternamente por Deus. Amém. Pastor Joaquim? Concordo plenamente, né? Agora, isso é preciso ser esclarecido, isso. O casamento é uma instituição criada por Deus e por isso ela é bênção de Deus para nós. Agora, é preciso que quem vá casar precisa saber se é a vontade de Deus aquele casamento. Para que aquele seu casamento você não venha fazer fora dos princípios, como disse o João, fora dos princípios da orientação divina, e aí depois que você faz o errado, aí que a coisa começa a dar errado, aí você vem dizer, mas o casamento não é bênção, o casamento não é isso? Mas quando ele é seguido os princípios da palavra de Deus, a normatização que está regida aqui pela palavra de Deus. É interessante quando a gente olha lá no Velho Testamento, que Isaac, quando foi casar, o pai manda
um servo, né? O Eliezer. O Eliezer, né? Que não é o daqui de Cristalina, né? Verdade. E para ir atrás e buscar a esposa dele, do seu filho. E ele vai, sem conhecer ninguém. Mas o Senhor mostrou certinho a esposa dele. Por quê? Porque ali Deus estava na condução e na direção daquele casamento. Quando, por exemplo, eu posso dizer, no meu caso, eu realmente fiquei procurando aquela que o Senhor tinha reservado para mim. Tanto no Maranhão, estive no Piauí, com todo respeito, com toda a observância dos princípios, e fui encontrar aqui no Gama. A minha estava lá me esperando, no Gama. Eu digo isso, sabe por quê? Porque os pais dela mudaram de cidade, foram para o Guará, e ela ficou lá, indo na igreja lá. Por quê? Porque ela estava me esperando. Rapaz, que Deus já estava tudo planejado isso, tudo certinho, porque eu estava orando. E com certeza ela também estava orando para ela encontrar o esposo e eu encontrar a esposa. Então, é nesse sentido que nós precisamos, como cristãos, os nossos adolescentes, os nossos jovens aí, olhar esses princípios e não fazer como a televisão ensina, não fazer como a internet ensina, que namoro hoje, que cortejar uma moça ou uma moça cortejar um rapaz, já é namoro hoje, é fazer o sexo, aí logo já engravida, logo já tem filhos e aí depois não dá nada certo. Por quê? Porque ele não seguiu os princípios da palavra de Deus. E aí fica uma família desestruturada. Ele vai ficar desestruturado, a menina desestruturada, porque não vai dar certo, vai haver separação, e aí vai haver separação tripla, né? Porque o filho vai ficar separado, o pai separado, a mãe separada, daqui a pouco junta mais outro, aí vai ficar essa confusão. Então, isso é a desestruturação familiar, porque não se tem observado os princípios. Então, todo casamento então é abençoado por Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não casei tão bem. E aí? Mas você pode pedir a Deus para que possa mudar a história da sua vida. Talvez hoje você casou de novo, vive com uma pessoa, vive muito bem. Então, isso que é importante. E aí entra aquela questão também, né? E aí, é correto divorciar? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, vamos deixar isso aí para outro dia. Mas eu quero compartilhar com você agora o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, 5, diz que governe, Paulo aqui instruindo a Timóteo, e ele fala aqui dos deveres dos bispos e diáconos. E a gente está falando de uma família forte, igreja forte. E olha o que é que ele diz aqui. Paulo fala a Timóteo, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Que palavra bonita, modéstia, simplicidade, honradez, né? Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha que coisa boa. Está vendo como é uma igreja forte? Uma igreja forte é quando se tem uma família, como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma família que realmente olha para Cristo, o autor e consumador, aquele que morreu lá na cruz para nos salvar. É uma igreja que foge uma família que foge da aparência do mal. É uma mãe, é um pai que instrui realmente como a Bíblia nos deve andar. Aí entra aquela pessoa que pode dizer assim, pastor João, pastor Joaquim, mas tem muito crente que é fanático. Sabe por que ele é fanático? Porque não lê a Bíblia pedindo a Deus que o oriente da forma correta. Tem muita gente realmente lendo a Bíblia e colocando em prática com fanatismo e religiosidade. Fanatismo é pecado, é errado. Mas quando nós lemos a Bíblia com amor, ela nos ensina a amar, ensina a perdoar, ensina a amar o próximo, o pai ensina o filho não maltratar o coleguinha lá no colégio, ensina o filho a falar a verdade, ensina o filho a respeitar a filha do outro. Então, realmente, uma família forte, se observar a palavra de Deus,
já que você acha e tem convicção que a sua família é forte, vai ser muito mais forte ainda, colocando em prática a palavra de Deus. Eu já vi uma pessoa dizendo que os cristãos seguem uma guerra, né, que Jesus Cristo mandou travar. A única luta que Cristo mandou travar, sabe qual foi? É a interior, contra a própria carne. Depois, ele manda a gente ir pregar o evangelho, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Fazendo isso, você vai ter uma família forte. Quase chegando ao final, e os meninos daqui a pouquinho vão cantar, eu vou passar então, mais uma vez, para a palavra do pastor João, falando sobre então família forte, igreja forte, para que daqui a pouquinho a gente encerre nossa programação aqui. Então, é somente reforçar tudo isso que já foi falado, né, a respeito dos padrões bíblicos. E se eu, como homem, desejo ter uma família forte, eu, como homem, agora preciso compreender que esse dever e o papel de conduzir a família nos caminhos do Senhor é nosso. Nós, como pastores, como homens, nós temos essa grande responsabilidade de reunir a família e de conduzir a família com prudência, com sabedoria, com amor, na palavra do Senhor. Então, se eu desejo uma família fortalecida, eu preciso compreender esse papel importante. E só lembrar que a família fortalecida, para que eu tenha uma família fortalecida, não depende de Deus. A gente não pode ficar jogando a responsabilidade para o Senhor. Por que não depende de Deus? Porque depende da obediência. Da obediência àquilo que Deus já deixou. Deus já disse, faz isso e você vai ser abençoado. Então não depende de Deus estruturar ou abençoar nossa família. Depende de nós sermos obedientes à palavra dele, não é? Cumprirmos os requisitos bíblicos. E aí nós temos que chamar para nós a responsabilidade, pastor, de fortalecimento dos laços familiares, para que a igreja seja uma igreja forte. Timóteo está dizendo que a responsabilidade é nossa. Exatamente. Porque se eu não cuido bem da minha casa, eu não posso cuidar da quer igreja. Quer dizer, eu falto com respeito ao marido, a esposa falta com respeito ao esposo. Filho briga com o pai, fala palavrões. Agora, como é que ele vai querer adorar a Deus? Se a casa é a extensão da adoração na casa do Senhor. Exatamente. Se a igreja somos nós. Então, se eu não me fortaleço dentro do meu lar, vamos ter. Ô, João, colaborando aqui com a fala aqui, já volta a Rayane, ela disse assim, ó, que não concorda, mas que ela não entendeu. Todo casamento é a instituição de Deus, é abençoado. Agora, meu querido irmão, não é porque, Rayane, todo casamento abençoado que todo mundo vai tomar a decisão certa. Infelizmente, tem pessoas que vão pegar essa instituição, família, casamento, e vão brincar. Vão achar que gosta da pessoa e casa com aquela pessoa. Porque assim, quando nós vamos casar, pouca gente lembra disso. Quando nós casamos com a pessoa, nós casamos também com a família. Casamos com todo o problema da família. Então tem gente que não olha. Aí depois que o casamento dá errado, João, aí diz o quê? Toda instituição, todo casamento é abençoado por Deus? Mas a pessoa tomou a decisão errada, como você falou. A união ela é abençoada por Deus. O casamento, ou seja, a união entre homem e mulher é abençoada por Deus. Agora, é o que o pastor Joaquim falou, os requisitos estão aí. E é o que nós estamos falando. Responsabilidade minha, como homem. Vamos falar para os homens aqui. Meu querido irmão, se a tua família está desestruturada, se você é cristão e a sua família está desestruturada, você não está conseguindo levar a sua família dentro dos padrões bíblicos, procure o seu pastor e assuma a responsabilidade de homem, porque a responsabilidade é sua. Se a sua família vai bem, se os seus filhos são educados no Senhor, são crianças que respeitam, se é uma esposa que compreende a palavra de Deus e que você tem uma família estruturada, parabéns. Méritos para você também. João, mais outra parte aqui, eu estou lembrando, e aí eu posso falar com autoridade para você psicanalista, que pai e mãe é espelho sem palavras. Exatamente. Espelho sem palavras. Aí, Deus foi culpado que me deu uma família. A pessoa destruiu a família dele. Porque assim, se o pai não der exemplo dentro de casa, o seu filho, meu querido, está aí olhando. Se você não ama a sua esposa, se você agride com palavras, o seu filho vai ser a sua cópia. Eu posso contar um testemunho rapidinho? Por favor, João. Meu pai já faleceu, né? Tem algum tempo que faleceu. E algo marcou muito a história da minha vida, que moldou o meu caráter quando eu era ainda adolescente. Eu tinha 12 anos de idade e meu pai comprava numa vendinha. Eu me lembro disso como se muito, muito forte, né? Meu pai comprava numa vendinha. Naquela época, as pessoas compravam e assinavam na notinha. Não tinha esse negócio de passar cartão de crédito, dar folha de cheque, nem nada. E meu pai comprava na vendinha do seu Chiquinho, perto da nossa casa. E ele comprava para pagar no final do mês.
Um dia meu pai falou assim, Joãozinho, me chamava Joãozinho, vai lá no seu Chiquinho e pergunta para ele se ele pode me vender 1 quilo de farinha, se ele pode fazer a nota para mim. Eu não sabia porque que meu pai tinha perguntado isso, às vezes já tinha até estourado o limite. Eu cheguei lá e falei assim, seu Chiquinho, e ele era um homem muito duro. Seu Chiquinho era né? Falei, seu Chiquinho, meu pai pediu para perguntar se o senhor pode vender 1 quilo de farinha e anotar para ele para pagar no final do mês. Ele falou assim para mim, meu filho, para o seu pai, eu vendo fiado esse bar aqui todo, esse comércio todo. E aquilo ficou marcado em mim, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Falou isso para o seu pai, eu vendo isso aqui tudo. Ou seja, a confiança que ele tinha. E o meu pai, nessa época, ainda não tinha aceitado a Jesus, mas tinha um caráter, que você falou, exemplo sem palavras, e forjou em mim aquele caráter, e em mim, naquele dia, falou assim, olha, você nunca pode comprar e deixar de pagar. Isso aí. Não é? O tanto que foi forte esse testemunho na minha vida. É só uma parte do que você estava falando, que acho que é a Nayane, né? Rayane. Rayane, né? A questão do casamento é o seguinte, porque mesmo Deus abençoando, o João também falou isso, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que renunciar, o Joaquim tem que renunciar, a Alméria tem que renunciar, para a gente viver agora uma outra vida. Então, se eu não renuncio e ela não renuncia, como é que o casamento vai dar certo? Deus abençoou. Por outro lado, tem muita gente que está casando já dizendo assim, já tem uma cláusula lá na sua certidão de casamento. Já tem uma cláusula. Se não der certo... Se der certo, a gente continua. Se não der certo, a gente separa. É mais fácil hoje separar do que casar. Então, como é que vai ser abençoado um casamento assim? Como que vai dar certo um casamento assim? Que você já casa, você já vai construir a sua família dizendo, se não der certo, a gente destrói a família. É 90% de chance de não dar certo. Agora, pastor, uma parte aqui na sua fala, o senhor vai votar. Infelizmente, muitas pessoas são mal aconselhadas. Vem de um péssimo exemplo. Está aqui, não está aqui. Ela cantou aqui no começo, a Priscila, que é a esposa do Lucas. Eu fiz aconselhamento com a Priscila, fiz aconselhamento com os outros. E geralmente eu faço uma pergunta interessante. Eu acho que a Priscila não quer vir aqui não, senão eu ia fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela quando ela casou. Mas ela está aqui, está balançando a cabeça ali. Para que você quer casar, Priscila? Eu não sei se ela respondeu errado no dia, mas hoje ela sabe. Para fazer o Lucas feliz. Toda pessoa que casa para ser feliz, ele vai ser infeliz o resto da vida. É outro detalhe. Você não vai ter uma família forte. Você não vai ter uma igreja forte. Quando eu caso para ser feliz, eu vou ser infeliz o resto da vida, que eu sou egoísta, eu só penso em mim. Agora, eu casei para fazer a irmã Michele feliz. E confesso que eu não tive tanto aconselhamento como eu tive. Eu vou entender isso muito mais tarde, pastor João, pastor Joaquim. E eu sou sincero em dizer isso. Hoje eu sei que a minha felicidade é a felicidade da minha esposa, a irmã Michele. Eu sei que a felicidade da Michele é minha. É tanto que quando eu estou feliz, ela está feliz da vida. Quando ela está triste, eu também estou triste. É isso aí. Então, é importante, conforme eu já disse também aqui, que as famílias têm se espelhado mais, porque é mais fácil, né? Pelos meios de comunicações. Se der certo, continua. Se não der certo, para que vão ficar infelizes? Separa. Vão separar. Então, aí vem o caso. Vão ficar infelizes. Então, significa que esse conceito que você acabou de perguntar, eles não levaram para o casamento, que é justamente de fazer o outro feliz. E para que eu faça o outro feliz, eu vou ter que me sacrificar. Eu vou ter que renunciar muitas coisas e tudo mais. O pastor Joaquim? Eu queria só... por favor. A irmã Rosilma está aqui parabenizando os irmãos por estarem tratando de um assunto tão importante como esse, né? Que Deus continue abençoando vocês sobre esta linda explanação com relação à família forte. Rosilma Felizmino, lá do Parque Alvorada. Irmã Rosilma, né? Rosilma. Um forte abraço.
João tem algum abraço para mandar aí, João? Já pode finalizar? Já está finalizando? Antes de finalizar, a Rayane ela fala assim, eu falo em questão do jugo desigual. Rayane, isso aí todos os três aqui vão concordar. Infelizmente, quem está na igreja tem que observar o que está escrito na palavra de Deus. A gente não pode se prender a um jugo desigual. Eu conheço a Cristo, eu sei da verdade, e aí eu começo a namorar uma pessoa lá no mundo e fico fazendo papel de Espírito Santo. Não, eu vou casar e ele vai se converter. Meu querido irmão, não tente Deus. Não faça isso que pode dar errado. Ah, mas eu conheço pessoas que fizeram e deu certo. Amém, glória a Deus. Mas tem pessoas que infelizmente não dão certo. Então, o correto é seguir a palavra de Deus, não se prender a um jugo desigual. Porque depois, se você tomar essa decisão, meu querido irmão, você vai ter que orar muito. Ele vai ter, veja bem, é importante entender isso. Ele vai ter que pagar um preço maior no seu relacionamento para que você possa ganhar o seu cônjuge para Jesus. E pode demorar muito tempo. Por exemplo, a minha irmã caçula, a Keila, ela casou e quando ela casou com um rapaz que era realmente não da igreja e bebia muito. E nosso pai e todos nós não concordamos. Mas ela falou o que queria, eu falei, você vai pagar um preço. Mas nós estamos junto com você, a família está junto com você para a gente orar. Livre-arbítrio, né? E ganhá-lo para Jesus. Louvado seja Deus que ele não demorou muito, ele aceitou a Cristo. É um servo do Senhor, o Leonardo, né? Se ele estiver nos ouvindo aí, eu mando um abraço para ele. Louvado seja Deus. Mas eu tenho uma tia, que é irmã do papai, que também casou, e o meu pai falou com ela que não dava certo, e só depois de 40 anos, aproximadamente, que ele veio fazer uma decisão e ficou mais só 5 anos, ele morreu. Então, foi um alto preço que ela pagou ao longo desse tempo de conviver, né? Eu acredito que foi até um pouco mais, de conviver com ele, se ele ir à igreja, ela indo à igreja só, levando os meninos só. Então, ela conduziu a família só. Então, se você quer realmente ter um maior sacrifício, então você vai arriscar mais com esse desafio de você lutar para ganhar o seu cônjuge para Jesus. Amém. Vale a pena também. Rapaz, é interessante, né? A família é algo maravilhoso. A questão toda é que muita gente, quando começa a namorar, esquece. Eu creio que são pessoas que são mal aconselhadas. Porque assim, como é que você vai escolher uma pessoa para casar? Eu acho que aqui os pastores podem me ajudar. Primeiro, observando o compromisso que ele tem com Deus. Vai à igreja, respeita o pastor, respeita pai e mãe. O primeiro passo é esse, respeita pai e mãe. Segundo, ir na casa dela ou dele. Como é que a sua futura esposa trata a mãe dela e o pai? Carinhosamente, respeitosamente? 10. Você chega lá, ela não lava um prato, não faz nada dentro de casa, responde o pai e a mãe. Você está entrando numa barca furada. O que mais, João, aí? Vamos me ajudar aqui, João, mas o pastor Joaquim. Conselho aqui para quem quer casar. Tem que ser inteligente, tem que ouvir os pais também. Porque mãe tem um olhar clínico para essas coisas que eu vou te falar. Pastor, pai, mãe, trouxe aqui a pessoa que eu quero ter um relacionamento. O senhor aprova? Mãe, a senhora aprova? Meu filho, está abençoado. Meu amigo, você está com 50% de chance de dar tudo certo. Meu filho, vai com cuidado, porque eu ainda estou com a pulga atrás da orelha. Opa, freia aí. Não vai não, que é problema. Além de tudo isso que vocês falaram, ouvir conselho de pai e mãe. É importante. Mais algum conselho, pastor Joaquim? Eu acho que esse é o principal, né? Realmente colocar isso diante do Senhor, fazer teste diante do Senhor, porque conforme é o casamento, ele não é para alguns dias. É muito triste quando a gente ouve dizer que a pessoa casou e 3 anos depois, 4 anos, 5 anos, já estão separados e ainda deixaram
2, 3 filhos que vão sofrer por culpa dos dois, nesse sentido aí. Então, para mim, isso é muito triste. Por quê? Porque eles não avaliaram, não buscaram, não oraram, não buscaram a Deus, não colocaram à prova o casamento deles antes do casamento, para ver se é a vontade de Deus, porque, conforme a gente costuma dizer, é até que a morte nos separe. Se eu quero viver 80 anos e tudo mais, então eu não quero morrer antes para mim poder me separar, não é verdade? Então, Verdade. é importante que a gente faça toda essa avaliação. Os adolescentes aí, os jovens já começam orando por isso, né? Para Deus abençoar e você fazer a coisa certa e não fazer a coisa errada. Pastor Joaquim, pastor João, eu aprendi uma coisa aqui no Goiás, que eu sou do estado da Bahia, que nada combinado antes é caro. Então, meu querido irmão, quer casar? Converse bem. Planeje tudo. Fale do jeito que você é, do jeito que você quer, do jeito que pode mudar. Quando eu fui casar com a irmã Michele, minha querida esposa, que está em casa nos assistindo, ela sabia que eu era cristão, então ela era cristã também. E um dia, para quando a gente foi ficar noivo, a primeira coisa que eu falei para ela, eu sou vocacionado. Um dia eu quero ir para o seminário. E aí ela falou, onde você for, eu vou. Pronto. No dia que eu falei, meu bem, nós vamos para o seminário, vamos deixar tudo. Ela falou, quando é que nós vamos? Olha. Então isso é importante. Casamento, a Raiane, mais uma vez, ela coloca aqui, ó, família, projeto de Deus, né? Pense bem, né? Nós estamos hoje com igrejas fragilizadas por causa disso. Satanás tem investido pesado na destruição da família. Então, meu querido irmão, ame a sua esposa, né? Ame o seu esposo, ame os seus filhos. E a mulher que você tem do seu lado é o melhor presente que Deus te deu. E tem gente que se esquece, né, disso e começa a se tornar um mal agradecido. Mas entrando aqui agora no finalzinho mesmo, senão a gente não acaba, pastor João, suas considerações, o pastor Joaquim, e daqui a pouquinho os meninos já vão se preparar, vai ficar aqui do lado para cantar mais um hino, quase encerrando. Meus queridos irmãos, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Joaquim, ao pastor Wolfram, a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento, nesta live, aos irmãos que cantaram, que ainda vão cantar, aos irmãos da equipe técnica, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Quero mandar um forte abraço aos irmãos da Igreja Batista Betesda, que estão nos acompanhando neste momento, a todos os irmãos da Igreja Batista no Parque Alvorada, um forte abraço fraternal do vosso irmão em Cristo, que o Senhor possa continuar abençoando todos vocês em nome de Jesus, e que nós, homens e mulheres e filhos, cada um de nós possa compreender o nosso papel dentro do lar e assim juntos construirmos uma família forte em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez eu quero agradecer aqui pastor Wolfram por esta oportunidade de estarmos juntos. Eu acho que isso é igreja, isso é família, podermos estar juntos. Vocês estiveram conosco na quinta-feira passada, foi uma bênção. Hoje nós estamos aqui também, está sendo uma bênção. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, como também a igreja que o Senhor tem lhe confiado para que o Senhor apacente estas ovelhas. Amém. As ovelhas não é do Senhor, mas a ovelha é do Senhor Jesus, e o Senhor é o pastor que ele destacou, trouxe para cá, para apacentar, para cuidar. E eu quero dizer que acredito eu que o Senhor tem procurado a todo custo fazer isso. Amém. Que Deus continue abençoando o Senhor juntamente com a toda a igreja. Ao meu amigo pastor João, minha ovelha amada, né? Quando vejo o João, me lembro muito do Júnior, do trabalho que eles fizeram na sua juventude ali na Igreja Batista do Parque Alvorada, um período que nós tivemos ali muitos jovens, né? E o Senhor aprouve o trazer aqui para Cristalina para servir o exército, e aqui a amada dele estava aqui.
Aí foi aí onde eu fiquei abandonado por ele. Ficou aqui, né? Mas foi por uma boa causa, construir a sua família. Assim como o Senhor me trouxe do Maranhão e encontrei no Gama, a sua estava aqui em Cristalina, né? Mas é uma alegria poder estar aqui na companhia também do João, que esteve conosco lá na quinta-feira, e quero mandar um abraço para a Igreja Betesda, né? Que Deus continue abençoando a sua família, a sua digníssima esposa, e que Deus esteja abençoando também a sua mamãe, a minha ovelha, a irmã Antônia, né? Que está aqui nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. E esse casal abençoado ali, o Lucas e a Priscila, né? Muito obrigado pelo acolhimento de vocês, pelo apoio, e vamos continuar precisando de vocês. Também quero agradecer a presença dos meus companheiros, né? Que vieram comigo lá da igreja, o Mateus, o Ailton, né? E o Folha, e também o Reuel, o nosso operador ali de transmissão. E vocês só não viram o Reuel, né? Os demais vocês já viram porque vieram cantar, né? Mas o pessoal que fica ali na transmissão não é visto, né? Nem ele, nem o Lucas, ninguém os viram, né? Mas estão aqui trabalhando e queremos agradecer a bondade de vocês, a vinda de vocês aqui conosco. E todos aqueles que estão aí nos ouvindo aí, a Igreja Batista no Parque Alvorada, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, e aqueles que não são da Igreja do Parque Alvorada, que também estão participando conosco, que Deus esteja abençoando. Muito obrigado, pastor Wolfram. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o pastor João, toda a Igreja Batista Betesda, um forte abraço a todos, o pastor Joaquim, lembrando que o pastor Joaquim é nosso executivo da Ordem dos Pastores. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso querido executivo, pastor Robério, que é o nosso executivo da nossa convenção, e o presidente da nossa convenção, que é o pastor Luiz Cláudio. Um abraço às nossas autoridades. Pastor Heber, nosso presidente, aliás, o presidente da ordem, pastor Heber, né? Heber Machado. Pastor Heber, um forte abraço, que Deus continue abençoando o senhor. Vamos fazer um convite para o senhor pregar aqui qualquer tempo. Mas eu quero convidar aqui os meninos que vão cantar, e daqui a pouquinho, depois dessa música, eu volto para encerrar o nosso culto ao nosso Deus. E eu agradeço a todos que estão agradecendo, dizendo que foi bênção. Quantos meninos chegam aqui? Por gentileza, os pastores vão sair aqui. Mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui, mandando um abraço. Suzana, abraço, pastor Wolfram, Deus o abençoe. Suzana aqui, Sebastião, glória a Deus, foi bênção. A irmã Michele foi bênção, Leila foi bênção, a Delice bênção também. Então os meninos vão cantar agora ao nosso Deus. É isso aí, meus amados. Estão aí online conosco, aí ao vivo. Que Deus possa abençoar vocês e a nós todas, as nossas famílias. Amém. Vamos lá, vamos louvar. Preciso voltar. Espero que você, através desse louvor também, se tiver alguma dívida com Deus, venha para os pés dele, porque ele te perdoa, né? Então é isso aí. Louvamos. Louvemos. Tive tantos medos, tantos que nem sei. Nas grandes batalhas fui covarde, não lutei. Coração endurecido, engessado pelo mundo. Estou cansado dessa vida, vou fugir por um segundo. Um lugar onde ninguém vai poder esconder a verdade de mim.
aos braços de Deus, Pai. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Espírito Santo. Tanto tempo aqui distante, vivendo aqui sozinho, como folha seca ao vento, é jogado sem destino, como um pássaro ferido, sem um ninho pra ficar. Sou eu assim, sem você. Sou eu assim, sem você. Preciso voltar. Voltar aos braços de Deus. Preciso voltar. Voltar aos braços de Deus. Preciso voltar. Voltar aos braços de Deus. Eu preciso voltar. Você que está aí com tantos problemas, passando por dificuldade, volte aos braços do nosso Pai. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, agora, nesse momento. Levanta da tua cadeira nesse momento e diz: eu volto neste momento, Pai. Eu te aceito como Deus Salvador. É isso que nós desejamos a você e te pedimos, porque nós um dia aceitamos Jesus. Ele está conosco, está contigo. Preciso voltar. Preciso voltar. Voltar aos braços de Deus. Preciso voltar nessa noite. Oh, glória a Deus, Pai. Glória. Voltar aos braços de Deus. Amém. Pastor Wolfram. Oh, glória. Meu querido irmão, meu querido amigo, está quase encerrando aqui. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus por esse momento que passamos juntos. Eu sou o pastor Wolfram, pastor da Igreja Batista Emanuel, e quero mais uma vez te convidar para quarta-feira, a próxima quarta-feira, às 19h20, 19h30, culto ao nosso Deus. Domingo agora nós teremos a nossa escola bíblica dominical com o nosso querido irmão Lucas. Domingo passado foi bênção. Lucas, me refresca aqui a mente que eu nunca lembro. Café com palavra. Então vem tomar um café com o Lucas domingo. Pastor João Pedro, provavelmente domingo vai ter mais outro trabalho maravilhoso. Domingo à noite, às 19h15, nós teremos culto ao nosso Deus. Então participe conosco. Eu quero também te convidar a se inscrever no canal da nossa igreja. Se você gosta, tem gostado, curta lá, dê um like lá com o seu dedinho e também se inscreva no nosso canal. Isso é muito bom para poder divulgar. Quero agradecer mais uma vez o pastor Joaquim, aos meninos aqui, o Folha, o Mateus, o Ayrton, o nome do outro agora que eu esqueci, com o nome Reuel, e agradecer àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, que é o nosso Deus. Pastor, eu sei que você está terminando, é só para deixar também, eu posso deixar o meu... Pode sim também, Folha, por favor. O meu canal lá, pessoal, é Raimundo Folha. Vai lá no YouTube, lá, escreve lá e também dá um likezinho, porque é bom pra gente divulgar, né, junto com os irmãos aí, viu? Amém. Então eu quero convidar você nesse momento para falar com Deus, encerrando o nosso programa. Mais uma vez agradecendo ao Lucas. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu agradeço o Lucas, eu amo de coração esse rapazão que sempre tem me ajudado. O Juninho, que não está hoje aqui conosco. Então a Priscila também. Então eu sou uma pessoa grata. Eu não sou daquele pastor que acha que faz as coisas sozinho. Se eu estou aqui é porque Deus me confia um rebanho. E esse rebanho tem me amado. E eu os amo de coração. Amo de coração a família Emanuel. Então eu convido a todo mundo. Domingo de manhã, café com palavra. Domingo à noite, o governo Ronaldo Caiado já liberou 2 cultos. Nós só estamos fazendo uma. Venha também aqui assistir o culto conosco. Domingo à noite, a partir das 19h15. Vamos falar com Deus.
Grandioso Deus, Pai eterno que estás nos céus, Pai diante da tua presença, quero te agradecer por este momento de aprender, Senhor, com a tua palavra. Continuar a nos abençoar, nos guardar, nos sustentar. Abençoa as famílias, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, abençoa os nossos governantes. Abençoa, Senhor, esta igreja, que continue sendo canal de bênção. Dá sabedoria a esse pastor, dá um coração quebrantado para poder amar, Senhor, a todos aqueles que precisam. Senhor, esta igreja é tua, este pastor é teu, esta nação é tua. Então, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre esta igreja e sobre a vida de todos que estão participando e assistindo também este culto. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço e eu te louvo no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu povo que está espalhado sobre a face da terra. Um abraço da família Emanuel.